Se você está procurando um livro que vai te prender, que você não vai conseguir soltar até terminar, talvez eu tenha uma ótima indicação para você. Para mim foi uma surpresa incrível, foi uma surpresa maravilhosa ler este livro. Ele entrou inclusive para minha lista de livros favoritos. E antes que você feche esse vídeo pensando, mas eu sou a lenda, não é? A história daquele filme lá com Will Smith, então eu já conheço, eu não vou ler esse livro. É muito diferente, é bastante diferente. Então, ainda que você já tenha assistido aquele filme com o Will Smith, calma, porque pode ler esse livro. Vai ter surpresa, vai ter coisa que você não imagina, coisa que você não esperava. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o vídeo de hoje é sobre o livro Eu Sou a Lenda, do escritor, contista e roteirista norte-americano Richard Matheson. Richard Matheson nasceu em 1926, ele faleceu em 2013, e Eu Sou a Lenda foi um dos seus primeiros romances publicados. Ele publicou esse livro em 1954, quando ele tinha apenas 28 anos. Ele escreveu e publicou bastante, ele tem diversos romances publicados, diversas coletâneas, muitos contos publicados. Eu fiquei conhecendo agora um pouco da história, assim, do autor. Eu não sabia muito sobre ele, mas certamente irei atrás de outras histórias que ele escreveu, porque a minha experiência com esse livro foi sensacional. Do que se trata, então, essa história? Como eu disse, o livro foi publicado em 1954, mas a história se passa no ano de 1976. O protagonista é o Robert Neville, um homem adulto, e ao que tudo indica, ele é o último ser humano que restou na Terra. Porque uma pandemia, estamos em uma pandemia, lendo sobre uma pandemia, pois é. Mas uma pandemia assolou a humanidade e um vírus acaba transformando os seres humanos em vampiros. O Neville, inclusive, perde toda a sua família, todos os seus amigos dessa forma. Ele é o único que resta. Então ele perde a mulher, ele perde a filha por conta desse vírus. E essa já é a realidade logo no início da história. No início do livro, o Neville já está sozinho há cerca de 5 meses. Ele já perdeu todo mundo há cerca de 5 meses e ele passa os seus dias tentando sobreviver. Como os vampiros não podem sair à luz do sol, à luz do dia, ele aproveita esses momentos para ir atrás de comida, para ir atrás de proteção para sua casa, porque durante a noite os vampiros saem e tentam, claro, atacá-lo. E é também durante o dia que o Neville aproveita para matar os vampiros, porque durante o dia eles ficam dormindo, eles ficam escondidos em alguns lugares, e aí o Neville aproveita esses momentos para matá-lo, para aos poucos tentar se proteger, ficar livre desses vampiros. Essa é a grande premissa, é a grande questão desse livro. É um livro sobretudo sobre solidão, porque o Neville fica anos, ele passa anos dessa forma, sozinho. Inclusive quando ele fala algo em voz alta, ele acha estranho o som da própria voz, porque ele não tem ninguém com quem conversar. Então são dias em silêncio e dias aterrorizantes, lutando todos os dias pela sua sobrevivência. Também é muito uma história sobre sanidade. Como se manter são nessa solidão em que ele se encontra. Até quando nós conseguimos nos manter sãos estando completamente sozinhos? Nós somos seres sociais, como defendeu Aristóteles. Eu acredito muito nisso, que nós somos seres sociais, que nós precisamos da sociedade, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos desses vínculos sociais para manter a nossa sanidade. E é uma história sobre esperança também, eu diria. Tem um momento da história que o Neville se questiona assim, por que eu ainda estou vivo? Por que eu ainda estou tentando? Por que todos os dias eu acordo? Eu saio de casa durante o dia para procurar comida, para ter água, E por que eu mato esses vampiros, Por que eu tento me proteger? Por que eu simplesmente não me mato? Por que eu ainda tento? Então também é sobre isso, é sobre esperança. Ele acredita que ele ainda pode encontrar outras pessoas, ele acredita que ele pode encontrar uma cura
inclusive para esse vírus. Ele não é um biólogo, ele não é um cientista, ele é um homem comum, mas quando ele se vê nessa situação, ele começa a pesquisar. Então, nas suas saídas durante o dia, ele vai a bibliotecas, ele vai a laboratórios e ele tenta aprender ele sozinho alguma coisa sobre esse vírus, fazer algo a respeito. E esse livro, ele é classificado como um clássico do horror, como um clássico da ficção científica. E é sim uma história de horror, é sim uma história de ficção científica. Porém, eu fiquei pensando assim sobre essas classificações depois que eu li esse livro. Eu entendo a importância, eu entendo a necessidade de termos gêneros, de encaixar os livros, as histórias em determinados gêneros, até para a gente entender um pouco melhor as características das histórias e etc. Mas eu fiquei pensando que às vezes os gêneros, eles podem afastar leitores. Por quê? Eu conheço muitos leitores que dizem, eu não gosto de histórias de terror, não gosto de histórias de horror, eu não gosto de ficção científica, mas tá aqui um livro que eu acredito que pode agradar todo mundo, não apenas fãs de horror e de ficção científica, porque é um livro sobre ser humano, é um livro sobre estar vivo, sobre tentar se manter vivo em condições muito específicas, sabe? Então, ainda que você tenha certa resistência com esses gêneros, não se afaste desse livro. É um livro que pode agradar diversos leitores, independente de quais gêneros você acha que você se identifica ou que você não se identifica. Então eu acho que quando a gente tenta se desprender um pouco dessa coisa de gênero, sabe? Não, eu só gosto de romance, eu só gosto de clássico, eu só gosto de terror, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo. Acho que quando a gente tenta se desprender um pouco disso, a gente se abre para conhecer histórias incríveis, independente de qual gênero ela está inserida. O próprio autor diz que ele não gosta de se ver como um escritor de horror. Ele, no finalzinho desse livro, tem uma entrevista com ele, bastante interessante. Eu vou ler um trechinho para vocês, onde ele fala justamente isso. Perguntam para ele, você se vê como um escritor de horror? E aí ele responde, eu odeio essa palavra, horror. Eu prefiro pensar em mim mesmo como um escritor não convencional. Escrevi 5 ou 6 faroestes, um romance de guerra e uma história de amor. Acredito que possam me considerar um escritor de fantasia não convencional. Então tente se desprender um pouco dessa coisa de gênero, sabe? E se permita conhecer outras histórias. Lá no inicinho do vídeo eu falei sobre essa adaptação com o Will Smith, que é a mais recente e acredito que seja a mais conhecida, mas não é a única. Esse livro, ele já foi adaptado 3 vezes. Tem um filme de 1964 que se chama The Last Man on Earth, com o Vincent Price, e tem também um filme de 1971 que se chama The Omega Man. E o autor conta pra gente aqui também que esse filme de 64 é o mais próximo do enredo do livro, mas que ele não curtiu tanto. E o filme de 71, que é o The Omega Man, ele diz que ele não curtiu não, que ele não gostou. Quando ele deu essa entrevista, ele ainda não tinha assistido a esse filme mais recente com o Will Smith. Mas ele diz que gosta muito do Will Smith, que sempre gostou das atuações dele e que ele estava curioso para assistir. Nessa entrevista, né, não temos a opinião dele sobre esse filme. E assim, certamente muitas outras histórias beberam dessa fonte, né? Beberam aqui desse livro. Não é muito difícil se a gente parar para pensar em outros filmes, séries e livros que têm essa premissa de repente você se deparar sendo o último humano na Terra em um mundo pós-apocalíptico. E às vezes são zumbis, às vezes são vampiros, enfim, pragas diferentes assolando a humanidade. Tem muitas histórias com essa premissa, então com certeza Eu Sou a Lenda foi uma inspiração para diversos autores, diretores, inclusive o Stephen King escreveu o prefácio desse livro e ele diz que o Richard Matheson foi uma grande inspiração para ele, é uma grande inspiração para ele. E assim, o horror real dessa história não são os vampiros, eu diria. Eu vejo como o grande horror desse livro é a perda do amor, a perda da companhia, é a solidão, é você estar só. Eu fiquei pensando, por exemplo, na série The Walking Dead, que eu gostava muito no início, eu acompanhava, e é um mundo pós-apocalíptico que foi assombrado, né, por zumbis. E você tem, claro, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas tentando sobreviver nessa nova condição, mas elas não estão sozinhas. Claro que muitas delas perderam
pessoas próximas, né? Perderam parentes, perderam amigos, mas ainda assim são pequenos grupos. Mas o Neville, ele está sozinho. Ele tá assim, ele passa a história, acredito que 3 anos sozinho. E agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre o final deste livro. Se você não quer spoiler, eu vou me despedir de você por aqui. Muito obrigada por ter assistido, muito obrigada pela companhia. Leia esse livro, por favor. Depois volta aqui para me contar o que é que você achou. E se você vai continuar assistindo, bora lá comentar um pouco sobre o final. Eu perdi tudo no final desse livro, porque eu não estava preparada para isso. Eu não imaginava esse final, não mesmo. Então, depois de 3 anos aproximadamente, o Neville, ele encontra uma mulher. A princípio, quando ele vê uma mulher andando ali no sol, ele pensa, é claro que isso é uma miragem. Então, chegou o momento em que eu pirei e eu já tô aqui tendo alucinações. Mas depois ele percebe, não, é realmente uma mulher. A Ruth, depois de muita batalha, né, eles conseguem se aproximar, conseguem conversar. Na verdade, a Ruth, ela tinha o vírus ali, esse vírus que transforma as pessoas em vampiro. Então ela era uma vampira. E ela vai até o Neville, não é uma coincidência eles se encontrarem. Ela vai até ele para espioná-lo. Então existem outras pessoas como a Ruth. Os vampiros, alguns deles, conseguiram se organizar e conseguiram encontrar um medicamento que não permitia que o vírus se alastrasse pelo corpo deles e eles se transformassem naqueles vampiros que ficam realmente querendo beber o sangue das pessoas. E ele fica assim, a princípio, desconfiado. Será que ela é uma humana realmente? Mas depois de tanto tempo, ela apareceu? E aí ele fica meio desconfiado, daí ele pede pra tirar o sangue dela para ele ver se tem o vírus ali ou se não tem. É aí que ele descobre, né, que ela tem o vírus. Ela foge, porém ela deixa uma carta dizendo: olha, eu vim para te espionar, não foi uma coincidência eu ter te encontrado, existem outros iguais a mim e eles vão vir para te pegar porque você é uma ameaça pra gente. E é aí que muda todo o plot da história. Porque esses vampiros, eles estão se organizando em uma nova sociedade e o Neville é o último humano, então eles têm muito medo do Neville. A princípio, a gente imaginava que os vampiros eram uma ameaça para o Neville. Com essa virada, nós percebemos que, na verdade, é o Neville que é uma ameaça para essa nova sociedade que está nascendo. Por quê? Durante o dia, o Neville sai para matar os vampiros. Então o Neville tá matando um deles. Inclusive a Ruth fala isso pra ele. Acho que na carta ela fala isso pra ele, ou depois quando eles se encontram, não me lembro. Você matou meu marido, eu tinha um marido. Você matou meu marido. Então quando ele saía aí durante o dia e para procurar comida, etc, e ele acabava matando alguns vampiros também, ele estava matando pessoas dessa nova sociedade. Então as pessoas, esses novos vampiros, tinham muito medo do Neville. Ele era uma ameaça pra eles. Aí tudo depende, né, de que perspectiva você está olhando a história. Nós nos identificamos com o Neville porque somos humanos e nos identificamos com ele, nos colocamos no lugar dele. Porém, quando a gente pensa nessa nova sociedade que está surgindo, esses vampiros que aprenderam a sobreviver, assim, é uma sociedade. Não são humanos, mas é uma sociedade. E eles, ao que tudo indica, eles têm vínculos uns com os outros, eles cuidam uns dos outros. E o Neville que é uma ameaça para eles. E eu falei, cara, que loucura. Eu achei muito surpreendente o final desse livro e eu achei uma sacada genial. É muito essa ideia, né, de quem tá certo ou errado, de não existir certo ou errado, é uma nova organização. Eles estão errados em terem descoberto uma forma de sobreviver, de se organizar. Eles estão errados de terem medo do Neville, que é uma pessoa que mata os deles, né, que mata a sociedade deles. Enfim, gente, chocada, eu fiquei com esse final, não estava preparada, achei incrível, achei sensacional. É um ótimo livro, reforço aqui, é um livro incrível. Se tiverem oportunidade de ler, leiam e depois me contem o que é que vocês acharam. Se tiverem oportunidade de ler, por favor, leiam. É muito rápido de ler, assim, eu real não consegui largar enquanto eu não terminei. É incrível este livro. O meu tá todo grifado, usei marca-texto em vários lugares. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu já tô morrendo de calor, me empolguei aqui falando do livro. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Tem vídeos novos por aqui
toda semana. Deixe seu like, seu joinha para eu saber que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. E é isso. Beijos, fiquem bem, se cuidem e até mais. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.